Olá pessoal, nós vamos agora tratar do crime de falsificação de documento particular tipificado no artigo 298 do Código Penal. Eu quero, antes de mais nada, recomendar a todos que assistam antes o vídeo que foi há pouco gravado sobre o crime de falsificação de documento público, porque muito do que nós vamos falar agora já está, de certa forma, dito no vídeo anterior. Mas, de qualquer forma, então vamos para o crime de falsificação de documento particular. O objeto da proteção jurídica do crime do artigo 298, ele é também a fé pública, né? O crédito que os documentos devem despertar perante a coletividade, perante todas as pessoas que de alguma maneira tenham contato com esses documentos. No caso do artigo 298, particularmente, a proteção jurídica é a autenticidade de documentos particulares. No 297 era de documentos públicos ou particulares equiparados a público, e aqui de documentos particulares, exceto aqueles particulares, justamente, que são os equiparados a público, previstos lá no parágrafo 2º do artigo 297 do Código Penal. A falsificação aqui também continua sendo material, né? Ou seja, é uma falsificação do documento em si e não do seu conteúdo, né? A falsificação de conteúdo ela vai ser tratada no crime do artigo 299, que é a falsidade ideológica. Aqui, quando se fala em falsidade documental material, estamos falando na falsificação conceptiva do documento, né? Na feitura do documento, no manuseio, em quem produz o documento, a sua origem já é materialmente falsificada, independentemente do conteúdo ser ou não ser verdadeiro. Então, a proteção jurídica é a fé pública e documento particular, com exceção daqueles documentos que estão relacionados no parágrafo 2º do artigo 297. A forma simples do delito, ela prevê também, igual à falsificação de documento público, dois núcleos, né? O núcleo falsificar, que é produzir a falsificação no todo ou em parte, quer dizer, uma falsificação integral ou parcial de um documento particular. O que é um documento particular? É um documento que pode ser produzido, pode ser criado por qualquer pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa de direito privado. Qualquer uma pode elaborar aquele tipo de documento. Ele não é uma prerrogativa, uma exclusividade do poder público. Qualquer pessoa tem o direito de produzir, de gerar, de confeccionar aquele documento, seja ela uma pessoa física, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica de direito privado. Exceto, como eu disse, aqueles documentos lá do parágrafo 2º do artigo 297. Por quê? Porque aqueles documentos, eles estão, pelo parágrafo 2º do artigo 297, equiparados a documentos públicos. Eles são particulares, mas para fins de falsificação, eles são documentos equiparados a documentos públicos. Então, esses ficam fora da proteção jurídica e da tipicidade do artigo 298. Então, falsificar no todo, integralmente ou em parte, o documento particular, ou alterar. Modificar, o que quer dizer alterar? Modificar de qualquer forma, acrescentando alguma coisa, suprimindo alguma coisa do documento particular verdadeiro. Então, na segunda hipótese, a rigor, o documento ele é verdadeiro, mas o agente da falsificação ele suprime ou ele acrescenta alguma coisa que não está ali, normalmente mudando-lhe o sentido ou produzindo alguma alteração indevida. Tá? A pena, neste caso, ela é de 1 ano a 5 anos de reclusão, são penas, na verdade, reclusão de 1 a 5 anos e também pena de multa. Quais são os documentos particulares que estão relacionados lá no parágrafo 2º do 297 e que estão
então são excluídos da proteção jurídica através do artigo 298. Primeiro, documento emitido por entidade paraestatal, também o título ao portador, o título nominativo, quer dizer, aquele título em nome de alguém, mas que seja transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis das empresas e o testamento particular. Todos esses documentos, que são a rigor particulares, quando falsificados, então eles encontram enquadramento típico no artigo 297. Todos os demais documentos particulares que não estes, quando falsificados, encontrarão enquadramento típico no artigo 298. A tipicidade subjetiva do crime de falsificação de documento particular, do artigo 298, se dá através tão somente de dolo genérico. Não há necessidade de qualquer finalidade específica do agente quando produz a falsificação do documento. Basta que ele falsifique o documento particular, ou que altere um documento particular verdadeiro, e independentemente do motivo que o tenha levado a fazer isso, ele terá cumprido o requisito necessário para a tipicidade subjetiva, que nesse caso é apenas o dolo genérico de falsificar ou de alterar o documento particular. O sujeito ativo é qualquer pessoa e os sujeitos passivos nós temos dois também, como tínhamos dois lá no crime de falsificação de documento público. O sujeito passivo imediato, primário, principal é o Estado, mas secundariamente, em caráter acessório, de forma imediata, nós temos qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano com este documento particular falsificado. Então temos vítima primária, que é o Estado, e vítima secundária, que é alguma pessoa que tenha sofrido algum tipo de prejuízo com a falsificação. O momento consumativo do delito de falsificação de documento particular é idêntico ao de falsificação de documento público, ou seja, quando o agente conclui a falsificação, não havendo necessidade de utilização efetiva desse documento para qualquer fim. Isso já seria o exaurimento da conduta. Quando o agente que falsificou depois utiliza esse documento para alguma finalidade, ele estaria exaurindo a conduta da falsificação, o crime de falsificação, cuja consumação se dá exatamente no momento em que o agente ele conclui o ato de falsificar. E diante disso, é possível falarmos em tentativa? Também aqui reproduzo o que já falei com relação ao documento público. É possível, é admissível do ponto de vista teórico nós admitirmos a ideia de tentativa. Mas na prática, do ponto de vista do fato concreto, é muito difícil de ela vir a acontecer, porque o agente da falsificação ele teria que ser flagrado, teria que ser percebido, teria que ser obstado da sua atividade de falsificação no momento em que está produzindo ela. E como esses crimes normalmente eles são realizados sempre às escondidas, longe dos olhos de outras pessoas, em que o falsificador normalmente está ali sozinho produzindo a sua falsificação. Então é muito difícil que na prática nós consigamos flagrá-lo no momento exato em que ele está produzindo a falsificação e conseguir com isso, então, fazer com que ele não continue nos demais atos executórios por circunstância alheia à sua vontade. Então, a tentativa, para resumir, ela é admissível, mas na prática ela é muito pouco provável que de fato aconteça. A prova material do crime também é necessária, embora seja o crime de falsificação de documento particular um crime formal, o ato de falsificar ou alterar por si só já é suficiente para consumar o delito. Mas como é um crime que deixa vestígios, o vestígio material é o documento
falsificado ou alterado, então é preciso sim que nós tenhamos ali a necessidade de uma prova material do crime, e essa prova material se dará através da emissão de um laudo pericial, emitido a partir de um exame, que em princípio deve ser realizado por corpo técnico do Instituto Geral de Perícias, para atestar então a materialidade do delito. E a ação penal, embora o documento seja particular, o documento falsificado seja particular, o que está em jogo aqui é a fé pública, é a credibilidade que os documentos têm que ter em relação ao público em geral. Portanto, a ação penal ela é pública incondicionada, ou seja, basta justa causa. Prova do crime, então, tendo aquele laudo pericial dizendo que existe um documento falsificado e indícios suficientes da autoria, o Ministério Público já está, com isso, habilitado, legitimado para ingressar com a ação penal pública, que nesse caso é incondicionada. Até logo e até o próximo vídeo.